Salve, salve, galera. Espero que vocês estejam bem. Galera, voltei novamente com tudo. O pós-Halloween aí, né? Porque ontem foi Halloween, o Dia das Bruxas aí. E hoje, gente, promete. Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Moulin, sou criador aqui do Pod Isso Moulin, o podcast que promete te impressionar, informar e principalmente te perturbar. Meu bordão, galera, demorei 4 meses pra fazer esse bordão aqui, mas saiu do forno, hein? E hoje, galera, nesse pós-Halloween, eu trouxe uma convidada aqui que, além de ser a minha amiga, é uma das pessoas que eu mais acompanhava na internet pelo nível que ela tem sobre casos criminais, terror e assuntos macabros e misteriosos, tá? Ela já é pra mim uma grande inspiração, a gente já é amigo já há um bom tempo, inclusive a gente participa da mesma agência e estamos mais conectados do que nunca. Essa pessoa, galera, ela é polêmica. Ela, assim, eu só trago gente polêmica aqui, mas essa aqui, ela tem um molho, se é que vocês me entendem. E ela veio fantasiada, galera, de uma fantasia do Drácula. Acho que vocês já imaginam o que eu tô falando, né? Ela é mais conhecida como Ana e os Relatos, que é minha querida e excelentíssima amiga. Toca aí, amiga. Está maravilhosa, Obrigada, maravilhosa. Rafa. Deixa eu ver Tô suas muito unhas, feliz. amiga. Eu tô até personalizada pra hoje. Mostra a unha pra câmera. Unhas de sangue. De sangue. E você veio Coloquei com a ontem. fantasia do Drácula, né, gata? Vim, fantasiada de Drácula, precursor do terror. Precursor do terror. Melhor. Linda, linda, linda. Amiga, anuncia suas redes sociais pro povo te encontrar. Como que eles te encontram? Ana e os Relatos em todas as redes. YouTube, TikTok. TikTok, Instagram. Não, YouTube é Expediente Secreto. Expediente Secreto. Que é um canal novo que eu tô começando por lá. Então vamos ver se o negócio desenrola, pra falar de casos criminais mesmo. Legal. E, amiga, é uma honra ter você aqui. Muito obrigado por você ter aceito o convite. Obrigada por Adoro convidar. você. Ah, de nada, amiga. A gente tá Tava junto. só esperando meu convite, né? Entendeu? É. Mas o convite tá aqui, ela tá aqui. Vamos fazer o negócio acontecer daquele jeitinho. Delícia. E, amiga, conta um pouquinho como que você começou na internet, da onde que veio esse nome Ana e os Relatos. Porque eu já pronunciei o sobrenome dela errado, não é Fauci não, galera. É Falk. É Falk o nome dela, o sobrenome. É. Enfim. Eu comecei em 2021, na pandemia. Sempre tive esse negócio de querer fazer vídeos pra Sim. internet. Sempre assisti muito YouTube. Na internet de escada ainda. Carregava um vídeo em 5 horas pra assistir no YouTube. Eu sempre acompanhei muito, sempre quis fazer. Perfeito. E aí, na pandemia, eu tomei coragem, né? Que a gente sempre se preocupa com as pessoas, que as pessoas vão pensar e tal. Sim. E eu sempre gostei de filmes de terror. Você sempre gostou igual Sempre. eu. Desde Você criança. tinha um fascínio, né? Desde Legal. criança, assim, adorava esses terror. O Exorcista, pra mim, é o melhor de todos. Mais macabro, né? É, Porque e teve- assim, tem muita coisa estranha no mundo. Eu falei, gente, eu vou começar a falar disso, porque na época não era tanta gente. O TikTok tava em ascensão Exato. e não era tanta gente que falava. E aí, na época, eu Exatamente, comecei amiga. com o meu nome mesmo. Uhum. Comecei como Ana Fal, que é um perfil que eu tenho que estar desativado no TikTok. Depois eu fiz outro. Mas Ana e os Relatos entrou quando as pessoas começaram a me acompanhar e mandar relatos que aconteciam com elas. Porque eu contava histórias paranormais. E elas te associaram a relatos. Isso. E aí E- eu tinha o e-mail na bio e começou a chegar relatos. Aí eu comecei a ler e começou a dar certo. Você é muito Então- boa. Eu acho que as pessoas se inspiram muito em você por causa da forma que você conta os relatos e pegou você. Ana, Ana e os Relatos. Relatos. Fez sentido pra mim em determinado momento, porque eu também não queria mais usar só Ana Fal, que eu falei, eu quero um nome artístico mais legal. Perfeito. Eu falei, por que não Ana e os Relatos? Veio da minha cabeça, eu fiquei orgulhosa. Não, Fiquei orgulhosa. perfeito, perfeito. Você foi... Aí começou com isso, então, mas hoje, assim, eu expandi bastante, assim, eu falo bem de filmes, séries, Legal. casos criminais eu não falava tanto, então agora eu tô falando mais, Que legal. e relatos também, E relatos e casos criminais é o que pegou muito em você. é o que pegou. E eu te conheci numa época que você falava muito de terror também, sobre coisas paranormais. Ed e Lorraine Warren. Gente, enfim, amo eles também. Eu tenho hiperfoco no Ed e na Lorraine Warren, né? Os E eu não Warrens. sabia que eles estavam num relacionamento abusivo, quer dizer, a Lorraine, descobri recentemente, Ela tava. Eles eram 2 charlatões. viu? Eles Gente, eu não sabia aumentavam disso. as coisas pra ganhar hype, reputação e ganhar dinheiro. Inclusive, o tio Spock, ele desmentiu essa ideia aí que a Annabelle é possuída e tudo mais. Mas, enfim, é um assunto pra outro dia. E a gente vai Um entrar... podcast só disso. Porque é muita coisa. Se a gente for entrar nisso daí, amiga, a gente vai ficar aqui o dia todo, né? Eles têm muita história. Sim. E aí pegou essa ideia de Ana e os Relatos, você começou.
comecei a contar. Legal. Então, hoje, assim, é um compiladão de assuntos que eu acabo falando, mas Sim. eu tô curtindo muito falar de casos criminais, porque são coisas que acontecem, é realidade, né? E a gente acha que nunca vai acontecer perto da gente ou com alguém que a gente conhece. Exato. E quando acontece... Uhum. Inclusive, sabe a Josiane Oliveira, a tanatopraxista? Ai, assisti. Eu assisti ela aqui. Você viu, né? Ela Eu falou, adoro, eu sigo ela. Amiga, ela falou pra mim que teve um caso na família dela, onde o tio dela preservou o corpo da tia, morta dentro de casa, em um dos quartos, e ele tava lá, dormindo do lado do corpo dela. Mas Ela por já em quê? estado de Porque putrefação. ele não aceitou? Ela morreu, ele não aceitou a morte dela. Aí ele manteve o corpo dela em um dos quartos, com o ar-condicionado no último, trincando, e o corpo dela já tava entrando em estado de decomposição. Nossa, mas tem uns casos assim no mundo, né? Muito, amiga, demais, Teve uma demais, vez que eu demais. contei, já faz uns anos, uma vez eu contei a história de uma mulher que ela ficou sumida, acho que por anos. Uhum. Era na Inglaterra ou Irlanda, não vou lembrar agora. Mas a família só foi se ligar, nossa, ela não fala com a gente há um tempão. E aí acionaram um vizinho, o vizinho foi lá, sentiu um Era cheiro no estranho. apartamento? Era no apartamento. Eu lembro desse caso, Você eu lembra? lembro, sim. Que encontraram ela no sofá, assim, Sim, há eu muito lembro. tempo já morta. Os vizinhos começaram a sentir o cheiro de coisa podre, morta, e quando foi ver lá, ela tava lá, no Gente, quarto. mas olha isso, acho que foi uns 2, 3 anos que Ela ela ficou. Sim. Eu lembro desse caso, eu falei desse caso no meu canal também. Então, Eu só esqueci o nome dela, mas enfim. eu também não lembro, mas é triste, né, pensar, uma pessoa ficou tanto tempo assim, sem ninguém conversar. Aí você para pra imaginar. Cara, imagina o tanto de mosca e de larva que tava naquele local. Sim. O Resto de cheiro, comida, nossa, tem que o ter coragem cheiro, pra trabalhar com isso, viu? Muito. Pra você ser tanatopraxista e médico legista hoje, pra mim você tem que ter uma mente aguçada. E perito também, policial também, mas enfim, tem algumas profissões que requerem muito da pessoa. Psicológico forte, né? Uhum. Eu não tenho. Imagina, Não tenho. Amiga, imagina os psicólogos lidando com pedófilo, traficante, assassinos em série todos os dias. Aham. Todos os dias. A mente dessas pessoas. Nossa, né? gente, é pesado. Muito pesado Pesado. demais. E, inclusive, amiga, um dos assuntos que a gente vai abordar aqui hoje, galera, além de ser pós-Halloween, também são casos criminais que envolvem alguns famosos, né, amiga? Uhum. Inclusive, teve uma bonitinha aí que, meu Deus do céu, ela não podia ver comida, porque se você desse comida na mão dela, ela batizava essa comida e, ó, benção e tchau pra Jesus Cristo. Uhum. Tô mentindo, amiga? Ana Paula Veloso, né? Exatamente. Vamos começar a falar sobre ela, porque ela é um caso que tá recente, tá fresquinho na mente de todo mundo. Vamos. Como que foi esse caso dessa moça aí que... Cara, que é isso? Meu, ela tá conhecida como a serial killer brasileira, né? É o que eu Certo. falei, a gente nunca Como acha que que vai começou? acontecer com a gente. As pessoas comentam muito nos vídeos que eu posto, isso não acontece no Brasil, isso é só nos Estados Unidos. Uhum. Gente, essa mulher, ela é nova, ela tem uma irmã gêmea, que inclusive agora as duas estão presas. Acho que é prisão preventiva. Preventiva. E ela meio que se entregou, porque ela foi acusada de matar 4 pessoas por Uhum. envenenamento. Como que começou? Começou, é uma história meio esquisita. Hum. Começou com ela falando que ela recebeu um bolo envenenado na faculdade, alguém tinha deixado pra ela. Ela foi Sim. na delegacia, lá em Guarulhos, aqui em São Sim, Paulo, sim. e falou: olha, deixaram um bolo pra mim, deixaram um bilhetinho, estão me ameaçando, estão querendo me matar e não sei o quê. Nossa. Aí a polícia falou: gente, e ela deixou o bolo lá pra análise. Uhum. Aí, depois de um tempo, ela começou a ir muito na delegacia, meio que cobrar uma resposta disso. O bolo que foi enviado pra Do perícia bolo. e tudo mais, né? Vocês já descobriram quem foi, não sei o quê. Só que a polícia pegou as imagens da câmera, não viu ninguém entrando na faculdade com um bolo. Da onde veio esse bolo? Quem deixou esse bolo? Não sabemos. Meu Tá Deus. bom. Aí, pouco tempo depois, ela ligou pra polícia pra comunicar a morte do cara que era o dono da casa que ela aluga, o proprietário. Ela alugava os fundos de uma casa, né? Isso, ela morava lá. Ele tinha 31 anos, se não me engano, né? Ele era novo. É. E ela ligou pra comunicar que foi ela que encontrou ele morto. Uhum. Tudo bem, até aí a polícia, 0 suspeitas. Sim. Depois de um tempo, foi uma outra mulher que morreu, que era amiga dela. A polícia só foi descobrir isso depois, ligando os pontos. Porque ela contou, ela voltou na delegacia com esse negócio do bolo Aham. e falou: estão tentando me matar, mataram uma amiga minha e não sei o quê. Aí a polícia falou: que amiga? E aí conseguiram ligar os casos, que era uma amiga que aparentemente, isso ainda não, eu acho que não foi confirmado, mas é uma hipótese, que essa mulher era casada com um PM que a Ana Paula Veloso estava tendo um caso, ou teve um caso, já tinha terminado. E aí ela meio que se fez de amiga dessa mulher, chamou pra casa, a mulher comeu lá um café, tomou um bolo, comeu um bolo, tomou um com café Aham. e morreu poucas horas depois. Meu Deus.
Entendeu? E aí ela que largou isso lá na delegacia. Olha, a minha amiga morreu. Depois disso, teve mais um caso de um tunisiano. Esse menino era mais novo, acho que ele tinha uns 21 anos. Ele tinha 21 anos, eu lembro né? dele. 21 anos ele Ela tinha. conheceu ele no aplicativo, De encontro. se relacionou com ele. E eles saíram pra tomar um milkshake. E depois ele morreu. Poucas horas depois também. Entendeu? Meio esquisito. Meu Deus. Aí, amiga, esse caso aí é tão intrigante dessa mulher, porque assim, o dono da casa, parece que ele morreu envenenado com um sanduíche. Foi. Chamou ele pra tomar um cafezinho lá na casa dele, tacou ali. E, cara, ela cometia os crimes e ela ligava pra polícia. Então, eu não sei, acho que na cabeça dela, se eu comunicar, ninguém vai desconfiar de mim. Só que, na verdade, foi isso que colocou ela no radar, Ela né? tentava forjar o negócio ali. Mas quando a É. polícia pega esse tipo de pessoa, o primeiro suspeito é a Então, pessoa que está ali mais próxima. nessa hora do tunisiano, quando Aham. já as polícias já sabiam da morte dele, eles começaram a ir atrás dela, mas sem ela desconfiar. Então, eles Exato. estavam ali Chamava ela na com uma delegacia. estratégia. Entendeu? E aí conseguiram pegar no celular dela ali uma conversa com uma mulher que era de outra cidade, eu não lembro agora, era do interior. Uhum. E essa mulher estava encomendando o veneno da Ana Paula Veloso pra matar o pai. E ela deu o veneno, e ela não só deu como ela viajou, era Rio de Janeiro. Ela viajou pro Rio de Janeiro e a mulher deu uma feijoada com veneno pro pai. Pro pai. E o pai morreu. Entendeu? E aí, com essa prova da conversa e tal, aí prenderam ela e conseguiram relacionar, de fato, ela com as outras 3 mortes também. Exato. Inclusive, a polícia foi atrás. A polícia pesquisou o nome dela e descobriu que ela estava envolvida em várias mortes. Então, agora eu tô Ela já investigando. não tinha mais aquela suspeita. Virou agora. O modus operandi dela era matar as pessoas envenenadas. Envenenadas. Entendeu? A pessoa fazia qualquer tipo de coisa pra ela matava envenenada. É um veneno agrícola que ela Uhum. comprou, né? Era uma Eu vi substância lá uma muito foto do forte. potinho. Sim, eu também vi. É ridículo. Ela não podia ver ninguém, a pessoa cometia qualquer atrocidade com ela. Ah, Então, brigou comigo. Vai morrer envenenada. é isso. Mas você Entendeu? sabe que isso... inclusive, eu tava lendo Aham. esses dias, porque eu falo tanto de serial killer, e eu Certo. me perguntei esses dias de onde que veio serial killer, né? Uhum. E aí eu descobri que foi na década de 70, o FBI tava fazendo uma pesquisa, entrevistando serial killers homens, Aham. pra descobrir o que eles tinham em comum, né? Sim, sim. E aí descobriram que eles tinham, no mínimo, 3 mortes em sequência, do mesmo modus operandi. Modus operandi E dele. nessa época, a mulher não era nem considerada pra ser serial killer, porque não achavam que mulheres tinham habilidade pra fazer Tinha isso, né? esse machismo, esse preconceito Tinha, né? estrutural, Tipo, gente, uma mulher vai Uma esfaquear mulher. alguém. Claro que não. Isso não existe. A senhora Aileen está aí, a Connors, né? Então, Ela e a vai. Lizzie Borden também, E a Lizzie né? Borden, misericórdia, A Lizzie que foi aquilo Borden. ali. Mas Então. enfim, amiga, sabe diferenciar a diferença de um serial killer Homem pra mulher. homem pra mulher? Sim. Existe alguma diferença? Teve Ou uma pesquisa de Hum. 2015, tá valendo também, né? Que aí nessa pesquisa já fui... É interessante de saber. Legal, é ótimo. Acho que é a Universidade da Pensilvânia que fez em 2015. Legal. Eles entrevistaram 64 mulheres. Correto. Né? Foi na década de 70 que pegou esse termo serial killer, embora ele não esteja na legislação brasileira, é usado nas investigações para direcionar, né? Perfeito. Pra onde que a polícia vai. É feito como uma base, né? Isso, é feito Legal. como uma base. Interessante. E aí, de mulheres, eles entrevistaram 64 e eles descobriram que, assim, mulheres... Agora elas, né, a sociedade entende que mulheres também, embora com frequência muito menor, né, que de homens. Mas homens, assim, homens procuram vítimas, geralmente por conta de ou sexo, ou Idade. idade. Tipo, eles têm um padrão ou de fisionomia. brutalidade, entendeu? Inclusive, o Maníaco do Parque, o modus operandi dele era pegar meninas entre 19 a 23 anos, todas brancas, elas tinham a mesma fisionomia, assim, bem próximas, quando os delegados falaram em entrevistas e tudo mais. Ele tinha esse modus operandi dele, onde ele só pegava esse tipo de menina. E ele era movido a medo, né? Ele era tipo um Fred Krueger, né? Ele gostava de ver o medo da pessoa ali em querer... No ato de matar e tudo mais. É uma loucura, É uma loucura. Sim. Então, homem tem mais esse perfil. Não todos, né? Exato. Mas a grande maioria, eles têm uma coisa mais direcionada. E são os crimes mais brutais e tal. O próprio Ed Gein, que ia atrás as 2 que estão comprovadas que ele matou, são mulheres mais velhas que lembravam a mãe dele. Sim. Né? Ele tinha hiperfoco na mãe. Hiperfoco na mãe. Então, assim... E mulheres, assim, quando elas cometem esses crimes, geralmente é por vingança
Poder ou dinheiro. E a maioria de mulheres é crime assim, que nem a Ana Paula Veloso. Envenenamento. Não é uma coisa brutal. Eu sempre pensei nisso e você só confirmou o que eu pensava. O homem, ele age de um modo e a mulher age de outro modo. Age de outro modo. Às vezes uma mulher, por exemplo, a gente vai embarcar nesse caso da Aileen já, tá? Mas a Aileen, por que ela matava? Ela foi estuprada, ela passou por abuso, ela passou por abandono. Então, tudo isso reformulou, espelhou pra que ela fosse esse tipo de mulher, Exato. entendeu? Ela foi condenada, né, e tudo mais. Mas, assim, ela vem de uma série de coisas que eram atípicas, né? Meu, ela foi estrupada. Ela nem sabe a quantidade de vezes que ela foi estrupada. Então. Nem sabe, amiga. Ela... É horrível. É horrível. Mas esse caso aí das mulheres, como elas agem, é uma pesquisa muito boa aí. E não é uma verdade absoluta, porque aí temos Elise Matsunaga pra provar que não, né? Que não, né? Só que ela também tem uma história de abuso, violência com aquele cara. Então, assim... Exato. Ela tem, bem entre aspas, uma justificativa, sabe? Abre aspas, Susana von Richthofen, fecha aspas, ela mandou os irmãos Cravinhos matarem os pais, né? Porque os pais não aceitavam o relacionamento dela com o Daniel Cravinho, então já segue nessa linha aí. O que ela queria? Ela queria ficar do lado do cara e ela queria o dinheiro da família. Tá vendo? Ela queria 11 milhões. Dinheiro. Inclusive, o Andrei von Richthofen, ele abriu um inquérito. É o irmão. É o irmão dela, o Andrei, né? Ele abriu um processo contra ela pra que ela não tivesse acesso nenhum à herança milionária dos pais, que era 11 milhões. E recentemente ela foi atrás dele, né? Foi atrás dele. Você viu o vídeo, gente? Eu vi. Ele fechou na... Acabou com a vida dele. Horrível, horrível. Ele tem depressão, claramente. Ele não é ele queria trocar de nome, ele queria trocar de país, porque ele não aguenta conviver com esse sobrenome de von Richthofen. Inclusive, ele evita falar isso, né? Ele é um cara que hoje é uma pessoa assim que eu sinto mais pena no mundo. Porque ele vive dentro da casa dele como se fosse um bicho. Ele não sai, amiga. Ele não sai. Porque pegou o nome dele. Ele não tem mais vida, assim. Você vê na cara dele. Né? Ela não só acabou com a vida dos pais, como ela detonou a vida dele. Entendeu? Teve até uma matéria recente aí, recente não, né? Uns tempinhos atrás aí, que ele pulou de casa em casa, não sei se você viu, que ele tava transtornado, ele ficou deitado no chão assim com uma medalha escrita von Richthofen, e quando os policiais encontraram ele tava imóvel, ele tava deitado no chão, ele tava, sabe, em estado de choque. Ele tem depressão, o Andrei. Imagina a cabeça dele, porque na época que aconteceu isso, quando ninguém ainda sabia da Suzane... Ele tinha 12 anos. Ele era bem novinho. Ele era tem foto menino. dele com a Suzane, tipo, ela chorando no enterro, no velório. Exato. Então imagina você descobrir que foi sua irmã que fez um negócio desse. Exato. E ela ainda chora no enterro, ela jura por Deus que ela não fez nada. Atriz. E um detalhe, tá, galera? A Susana von Richthofen, Suzane, né? Quando ela ligou a polícia e os policiais chegaram na casa, encontraram o corpo dos pais na cama, né? A primeira pergunta que ela fez pros policiais foi: e aí, o que eu faço agora? Ela não esboçou reação nenhuma. Ela simplesmente foi direto ao ponto. E, inclusive, o Daniel Cravinhos, ele falou a quantidade exata e aonde estava uma caixa onde o pai dele guardava toda a grana, e ele falou a quantidade exata do dinheiro que estava ali dentro, em euro, dólar e real. Aí. Como que uma pessoa sabe disso, amiga? A quantidade exata do dinheiro ali. Ai, gente, então. Entendeu? Tá vendo? Poder, matou por poder. E não foi nem ela, né? Ele encomendou o negócio ali. Exato. Quando os policiais entraram na casa, a casa estava intacta. Os únicos cômodos que estavam bagunçados era o quarto. E uma outra parte ali onde que ele escondia o dinheiro e tudo mais. Era ali. Gente, entendeu? ela é um caso que, assim, agora ela tá em liberdade, né? Só que as pessoas nunca vão esquecer. E onde ela está, ela é hostilizada. Exatamente. Não tem. Até a própria Elise Matsunaga, que ela virou motorista de Uber, não foi? A Elise Matsunaga? Elas eram amigas na cadeia, né? Aí. Eram amigas, né? Tá vendo? A Elise Matsunaga é outra que... marcou. Acabou. Deus. A pessoa tá fora da cadeia, mas marcou a vida delas, assim. Exato. Ninguém vai esquecer nunca. Não tem como esquecer. A Susana von Richthofen, ela tinha aquele... hoje ela tá em liberdade, ela foi atrás do irmão dela, o irmão dela não quer saber dela de jeito nenhum. Quer nem ver o irmão pintado. dela quer mais que ela vá lá pra baixo, se é que vocês me entendem, né?
E, cara, loucura, loucura. E agora, sabe quem tá prestes a sair? O Maníaco do Parque, em 2028. Gente, olha, Não, sinceramente. pelo amor de Deus. Amiga, você viu o que o psicólogo falou? Não, Ele não tem condições de sair Claro que da não, cadeia. ele é ruim pra caramba, ele é um cara ruim. Ele Como é não que ele tem vai conviver em condições. sociedade? Ele já é um psicopata. Eu não sei nem qual que, eu não sei nem qual que é a diferença de sociopata pra O psicopata. que você acha que esse cara vai fazer quando ele sair? Adivinha? Entendeu? Com a tecnologia, IA, celular, ele nunca viu isso daqui na vida dele. Imagina quando ele vê isso daqui. Gente, olha. Imagina, ele vai ter um poço de atrocidades na mão dele. Vai estar aqui, ó, na palma das mãos, passo a passo de como fazer o que ele quiser com as mulheres. Mais mulheres vão sofrer. Exato. E é isso. O Francisco, inclusive, Francisco de Assis Pereira, o que é mais conhecido como Maníaco do Parque, quando ele começou a fazer as atrocidades dele, amiga, ele frequentava mais a Zona Sul de São Paulo, que ele morava lá com o irmão dele, se eu não me engano, né? E lá em Diadema, tinha um parque ali do lado. Ele fazia as atrocidades no parque e também fazia no Parque do Ibirapuera, porque ele era um bom patinador, Aí. ele já foi motoqueiro. Ele era muito bem falado a empresa onde ele trabalhava de motoqueiro, e ele gostava muito de patinar. Então, ele acabou criando muitos amigos dentro desse mundo de entregador, de motos e tudo mais, como na patinação, né? E, cara, é bizarro o Maníaco do Parque, porque não só ele matava as mulheres, ele enganava elas, falando pra elas que eles iam fazer como que ele falava? Ele falava que ia tirar foto delas pra uma marca de cosmético, alguma coisa assim. Grande parte deles faz isso, né? Me perdoa se eu estiver falando errado, galera. Mas ele enganava as mulheres e ele arrastava elas pra dentro de uma mata, né? Falava, as fotos ficavam melhores ali. E as mulheres iam. Porque segundo as autoridades e as pessoas que conviveram com ele era muito sedutor. Ele era muito bom de lábia. O Ted Bundy também. Exatamente, o Ted Bundy. Inclusive, o Ted Bundy, com uma breve semelhança com ele foi identificado pela mordida. Os dois foram identificados pela mordida. Foram assim que ele foi pego. E o Ted Bundy também. Aí. Entendeu? Então, o que acontecia? Ele arrastava as mulheres pra dentro desse matagal. Ele tinha o fetiche, o prazer de dominar elas. E o medo que conduzia ele. Então, assim que ele chegava com elas nesse terreno baldio, né, nessa floresta, ele já tirava a máscara e já começava as atrocidades. É isso. Então, a maioria dos corpos, ele matava com a alça da bolsa delas. Ele colocava a alça da bolsa delas no pescoço e matava elas asfixiadas, né? E depois ele cometia a necrofilia, né? Onde ele tinha relações sexuais com o corpo. Inclusive, quando ele matava, ele deixava o corpo lá e ficava voltando no corpo, amiga. Ele voltava no corpo, olha. ele mordia as partes íntimas dela, os mamilos, ele pegava, tinha relação sexual. Você tá vendo a diferença? É muito mais brutal. Exato. E sabe por que ele parava? brutal. Quando ele parava de visitar o corpo? Quando entrava em estágio de decomposição. Estado. Loucura. Aí quando entrava naquele estado, ele ia lá e pegava novas mulheres. Novas mulheres. Inclusive, eu passei perto do parque estadual ali onde ele... Parque estadual? Me perdoa, eu esqueci o nome do parque. Eu moro na Zona Sul, mas eu moro perto de Diadema. E eu fui até uma rua, na casa de um amigo meu, aonde teve um senhor que foi ele que encontrou um dos corpos. Eu só não tive a oportunidade de falar com ele, mas eu fui na rua desse meu amigo e ele falou, ó, aquele senhor ali que mora naquela casa ali, ele encontrou um dos corpos. Nossa, gente. Eu quero falar com ele, galera, pra gente trazer uma entrevista completa pra vocês. E inclusive, eu posso até levar a Ana lá. Se caso um dia ela topar, a gente pode marcar ir lá e a gente falar com ele, bater um Já papinho. pensou falar com uma pessoa que viveu isso? Amiga, e que loucura. Teve uma das mulheres que foi encontrada numa posição sexual. Ela foi encontrada na posição de 4. E quando os peritos chegaram, ela já tava em estágio de decomposição. E ela tava naquela posição. E do lado dela ainda tinha corpos em decomposição. Olha a loucura. Muito pesado. Olha a loucura. Muito pesado. Doideira. Você falou de corpos, eu lembrei do corpo que encontraram lá no celeiro do Ed Gein também. Foi uma imagem que me marcou, porque mostra na série, mas eu vi a foto real. Nossa, o Ed Gein foi terrível, terrível. Pesadíssimo, terrível. gente. Ele e o Jeffrey Dahmer, o Lionel Jeffrey Dahmer, eles têm uma associação, né? Parece
Que o Jeffrey, ele era claramente homossexual, mas o Ed Gein, ele também tinha indícios de homossexualidade, né? Ele tinha A série esse mostra ele fetiche. confuso. Exato, ele era confuso. Parece que ele era bissexual, ou parece que ele era um transexual, ou ele era um heterossexual curioso, com fetiches. Não sabe-se. Na verdade, eu acho que ele só era bitolado na mãe mesmo. Exato, e a ele mãe- ficava meio confuso, porque ele usava as roupas dela. Íntimas. Isso, tinha até aquele traje de pele humana, aquele, sabe, pra lembrar a mãe. Eu acho Doideira. que, assim, essa mulher não justifica o que ele fez, Não. porque se uma pessoa faz isso, ela tinha maldade dentro dela e Claro. fez. Claro. Mas a mãe dele bitolou a cabeça dele. E o irmão dele, quando percebeu isso, né? Porque tem a história que o irmão dele morreu de uma forma esquisita e até hoje não foi comprovado o que aconteceu de fato, mas tudo indica que foi o próprio Ed que matou ele, né? Sim, sim, A série mostra isso também. sim. Mas a mãe dele era Deus no céu e ela na terra, né? E assim, Exato. nenhuma mulher prestava, só ela prestava. Ele não podia se apaixonar que era pecado, não podia se relacionar que era pecado. Então ele cresceu nessa redoma e se tornou o que ele foi. A mãe dele morreu, ele ficou louco. O que eu faço agora? Ele visitava o cemitério, ele pegava corpos das mulheres, ele Exato. tirava a pele delas, né? E fazia coisas também. Exatamente. E Aparentemente ele violava túmulos. Ele violava. sempre teve esse negócio meio estranho dentro dele, né? Eu acho que depois que a mãe morreu, que ele desenvolveu mesmo, porque ele tinha tanta essa busca pela mãe, ele queria ter a mãe ali de volta, Queria. que ele começou a fazer isso. Ele não fazia com pessoas vivas, então, vou procurar corpos de mulheres ali na faixa da idade da mãe dele. Então, ele pegava e levava os corpos pra casa dele. Onde ele praticava necrofilia. Mas você sabe que isso da necrofilia não tem comprovação. Tudo indica que sim, mas nunca foi comprovado. Você acha que não, de amiga? fato... Porque na eu série não retrata sei. a necrofilia. A série pegou tudo que falam sobre ele e tacou lá, Exato. entendeu? Inclusive, tem uma parte da série, galera, que ele pega a mulher, coloca em cima da mesa, e ali ele abre as pernas dela e começa a ter relação sexual. E na cabeça dele, ela tava viva. Ele vê ela viva. Ele chegou num nível tão grande de psicopatia, tão grande de alucinação, que na cabeça dele aquela mulher estava sentindo prazer com ele fazendo isso, mas ela estava morta e já estava encaminhando para o estágio de decomposição. Estado. Ele tirou ela dentro do caixão, né? Exato. Ele tirava isso, e ele teve até ele teve até uma namorada, né, que era uma mulher de uma loja de Na mantimentos. série isso, viu? Porque na vida real também Não teve. Não Eles teve. colocaram algumas coisas também na série, né? Aumentaram algumas coisas. Porque assim, é ficção, né? É. Então eu vi muita gente criticando essa questão de terem aumentado, mas é ficção, é uma série. É ficção. E eles falam, olha, a gente retrata a história dele, mas a gente também deu uma aumentadinha aí só pra criar um contexto, gerar um uma contexto, narrativa. uma narrativa. E tá certo, Exatamente. né? Tudo Mas bem. essa mulher, as duas que ele mata na série, elas existiram mesmo na vida real. Sim. Foi numa A cidadezinha última de Wisconsin, né? Estados Unidos. Bem interior, assim, que ele vivia lá numa fazenda, isolado. Então a cabeça já não era boa. A mãe morreu, piorou. Então ele ficou isolado, entendeu? Aí ele começou a fazer essas coisas. E assim, só descobriram porque essa última mulher, que foi a Bernice Woods, que é a da foto que eu falei que tem no celeiro. Sim. Descobriram porque ela tinha uma loja, acho que era de ferragens, agora eu não vou lembrar. De ferragens. Sim. Descobriram que ele matou ela. Assim. Que é porque ela tinha uma loja, era dona da loja, ele foi lá. E a última compra que ele fez, ela deixou uma nota fiscal no nome dele. E aí ela sumiu. O filho dela era policial. E aí ele começou a ir atrás. Ele descobriu lá a nota. Tinha mancha de sangue na parede. A última venda que ela fez foi pro Ed Gein. E assim, só que o pessoal, ninguém desconfiava dele, porque ele sempre foi meio... né? O pessoal falou, não, ele não... E o filho dela? Sabe? Então, o filho dela falou, vamos lá. E foi quando a polícia descobriu tudo, né? Que foi quando eles entraram na casa do cara, viram que ele vivia, assim, completamente na sujeira. A casa um lixo, era totalmente suja. O único cômodo que era limpo era o cômodo da mãe, que era meio que um santuário, era o quarto dela. Ele manteve o quarto dela, assim. E o corpo dela tava lá, né? O cadáver dela, não era? Eu não sei se na vida real estava, viu? Sim. Eu não lembro disso. Mas na série... na série ela tá do começo ao fim, né? Do começo ao fim. E pra ele, ela tá viva, porque ela fala com ele. As pessoas batem na porta, ele fala, mãe, você não sei o quê. E as pessoas ficam meio... Gente, o que esse maluco tá falando? Essa mulher morreu. Então, quando a polícia chegou lá, eles entraram e viram a imundície que tava aquela casa. Sim. E começaram a encontrar as coisas, né? O que eles encontraram? Eles encontraram... Primeiro que eles encontraram o traje humano, né? Nossa. De uma pele humana que ele fez. Encontraram um cinto de mamilos que ele fez. Encontraram também uma caixa cheia de vulvas de mulheres, né?
de corpos que ele pegou. Encontraram. E no celeiro, encontraram o corpo da Bernice, meio que pendurado, assim, com as 2 pernas pra cima e os 2 braços pra baixo, amarrado e cortado ao meio. E ele tirou as tripas dela, tirou, né, os órgãos dela e guardou numa caixa no quarto, junto com a cabeça. A Bernice era mãe A do mulher- policial. Isso, é a mulher da loja de ferragens. E na série retrata muito bem essa parte. Que é o Retrata. que marcou, assim. Mostra. E dá pra ver no Google também essa imagem, né? Tem que Não ter pesquisem. coragem. Não pesquisem, Eu não pesquisei porque eu pesquisem. fui fazer um vídeo sobre isso. Eu queria entender mais, né? Porque Uhum. eu não conhecia o caso do Ed Ed Gein. Gein. Eu já conheci há Porque muitos anos. Eu não conhecia. São tantos casos. E esse eu não conhecia. E eu assisti a primeira série e fiquei meio obcecada, assim. Aí eu comecei a ler e entender. Porque eu vi as críticas, né? Do pessoal falando que a série misturou muita coisa. Os filmes que foram inspirados nele. Mas a história dele em si eu achei que foi bem retratada. Foi, né? Eu achei Legal. que foi bem retratada. Nesse caso aí de psicopatia, a gente também tem o caso do Jeffrey Dahmer, né? Porque ele tinha um fascínio por ver ossos de animais quebrando, né? Nossa, E- ele eu acho muito mais pesado, sabia? Exato. E se você associar 3 coisas, amiga, o Ed Gein, Jeffrey Dahmer e o Maníaco do Parque, tudo começa na infância. Uhum. Vamos supor, o Maníaco do Parque, o avô dele levava ele pra ver abatedouro de vacas, no Aí. abatedouro de vacas. Então, a cabeça do moleque cresceu num nível assim, nossa, eu tô vendo vaca morrer na minha frente. Uhum. E ele tinha esse fascínio de ver o bicho com medo. A família dele falou que ele tinha esse fascínio por ver o bicho com medo. O bicho sabia que ia morrer, ele gostava de ver Ele aquilo. Gente, Inclusive, tem um trecho da vida dele onde a avó dele falou que encontrou, que ele uma vez trouxe um passarinho na mão pra ela, e ele falou que tinha matado o passarinho. Olha só, a avó pegou aquilo dali. A avó na Desde hora criança. repreendeu ele. Exatamente. Desde E o criança. Jeffrey Dahmer, o pai dele gostava de dissecar, tinha esse hobby de dissecar as coisas, o pai dele era químico, a mãe trabalhava como operadora de máquina. Uhum. E o Jeffrey, ele tinha esse fascínio por ver ossos quebrando de animais. E de dissecar. O pai ensinou ele a dissecar os animais e ele começou a refletir isso na vida. Ele começou a dissecar os corpos, ele dissecava, tirava do negócio, retirava toda a carne, depois ele escondia os ossos e restos mortais em lixeiras aleatórias. Os barris, né? Isso, e pegava os ossos e colocava em floresta, cavava buraco e cavava ali. Gente, eu tava vendo esses dias, eu vi a entrevista dele. Hum. A que ele deu, o próprio Jeffrey mesmo, não? Sim, sim. Ele fala com uma naturalidade, assim, e no fim da entrevista, a repórter pergunta pra ele, acho que foi a primeira entrevista que ele deu quando ele foi preso, né? Aham. Pergunta pra ele se ele acha que se ele tivesse solto, ele teria continuado cometido os crimes que ele cometia. E ele falou que muito provavelmente sim, porque é um impulso e ele não consegue controlar. É igual a droga. Quando a pessoa começa a usar droga, é um impulso. Ela não consegue, ela entra em abstinência. E a mesma coisa funciona na cabeça dessas pessoas. Uhum. Eles entram em abstinência. Tanto que o Jeffrey Dahmer, ele foi morto na cadeia. Porque se ele não tivesse sido morto, ele ia morrer de velhice, né? Mas tava muito na cara que ele ia morrer. Uhum. Muito na cara. Inclusive, pra quem não se recorda, o Jeffrey foi assassinado por um amigo de cela dele. Um amigo de cela dele pegou, acho que foi uma gilete, alguma coisa assim, e matou ele. Não, minto. Acho que ele foi espancado até a morte pelo esse amigo de cela. Tá Foi vendo? espancado. E o caso do Maníaco do Parque, inclusive tem uma breve semelhança com... Desculpa, uma breve ligação com o Pedrinho Matador. Porque o Pedrinho Matador, ele tem uma força gigante, né? Ele foi assassinado, né, o ano passado, se não me engano. E o Pedrinho Matador falou que se ele estivesse... Ele não aceita ficar na cela com o Maníaco do Parque. Porque se ele ficar na cela, você pode até ver isso daí nas Gente. reportagens, ver no YouTube, tá todo mundo falando sobre isso, tá? Falou que se ele estivesse na mesma cela em que ele matava o Maníaco do Parque, o Francisco de Assis Pereira. Ou seja... Não sabia disso. E entre eles dois, amiga, o Maníaco do Parque ia virar paçoca na mão dele. Gente do Porque, céu. não sei se você sabe, mas o Pedrinho Matador, ele matava muitas vezes as pessoas na porrada. Ele tinha uma Não força sabia. absurda. Absurda. Esses casos, mas assim, sabia que eu não entro muito? Eu fico com medo quando é caso brasileiro. Eu também fico. Porque tá muito próximo da gente, Tá muito próximo. sabe? Aí até o próprio Maníaco do Parque. Exato. Esses detalhes que você contou, assim, eu Você tá no território dele, você tá falando sobre ele. entendeu? É a mesma coisa que tá no É que quintal pra com o mim é pitbull pesado, e tá porque- jogando carne. Porque é uma realidade pra mim, eu sou mulher, entendeu? É. As vítimas deles são mulheres. Então, Entendeu? eu acho esses assuntos muito... Entendeu? E é difícil, porque a gente que gosta de falar dessas coisas e gosta de Muito saber, é difícil. difícil, né? Porque você tá curioso pra saber, aí você vê e passa mal.
Olha, Muito, 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 sinceramente. muito, muito. Amiga, já aproveitando que a gente entrou nesse mundo, assim, já de casos criminais, já embarcamos na loucura mesmo, Ah, você ficou sabendo do caso do André Goulart? não sei. Amiga, o Andrei Goulart, ele era um garoto de 12 anos de idade. Ah, Ele morava num bairro chamado Cristal, que fica localizado em Porto Alegre. A mãe dele é a Kátia Goulart, né? E eles eram uma família muito unida, muito próxima. O Andrei, ele tinha um irmão dele, né, que era mais velho. O irmão dele que era mais velho. uhum, E é um caso criminal, assim, que me chocou quando a pessoa veio falar comigo. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. O que é isso? Resumindo, o André Goulart morava com a mãe e com o irmão dele, e uma determinada época da vida dele, o tio dele, o Jefferson, tá, galera? Veio morar na casa deles. O Jefferson, ele era tenente do exército, ele era alguma coisa assim, tenente, se eu não me engano, me perdoa, e ele uhum, foi morar na casa da irmã, da Kátia Goulart, junto com os dois uhum. irmãos, né, que era filho da Os Kátia. filhos. Uhum. Isso, ok. O Jefferson, ele já era casado, ele tinha 4 filhos, e foi passar um tempo lá. E os filhos foram juntos? Foram Não, os juntos ou filhos não não? foram, Foi ficaram só com a ele? mãe. Ele foi pra lá, pra casa da irmã. Ok. Um dia aleatório, a mãe estava indo para um aniversário, chamou o irmão dele foi e chamou o Andrei. O Andrei não quis ir, porque ele queria esperar o tio Jefferson chegar em casa pra tomar um chimarrão com ele. Uhum. Até aí tudo bem. Foram pro aniversário e o Andrei ficou em casa com o tio. O tio chegou e eles ficaram em casa. Só que quando a mãe retorna pra casa, ela encontra o Andrei cabisbaixo, triste, angustiado com alguma coisa que tinha acontecido. Hum. Até aí, ele não quis falar, ficou no canto dele. Ok. Naquela mesma noite, assim que eles voltaram do aniversário, que ela viu que tava tudo estranho, naquela mesma noite, o Jefferson acorda de madrugada, vai até o quarto da Kátia e fala que o Andrei tinha retirado a própria vida dele, com um tiro na testa. Uma loucura, chamou a polícia, todo mundo chamando a polícia, Ah, chegaram na casa, ele automaticamente já se apresentou como tenente na frente dos policiais, já deu a já carteirada. deu a carteirada e começaram a investigar ali. O Jefferson, ele já falou pros policiais, olha, ele se matou e eu fui até ao quarto da Kátia, falei pra ela, a gente não sei o que aconteceu direito. Enfim, a polícia achou tudo muito esquisito, porque a cena do crime não tinha indícios que aquele garoto tinha cometido suicídio. Hum, Não tinha indícios. Ok, dias se passaram. eu acho que eu já sei onde essa história vai dar. Você vai ver, dias se passaram, a polícia fez toda a perícia ali, né? Foi feito nas mãos do Andrei, foi feito nas mãos do Jefferson, e não foi localizado pólvora em nenhuma das mãos, nem da do tio e nem da do sobrinho. Hum, Estranho. E detalhe, a digital não estava na arma também. Era uma. Eu esqueci qual que era o nome da arma. Mas enfim, não foi encontrado digital nenhuma na arma dos dois. Ok, a polícia começou a achar mais estranho ainda. Depois disso, ele começou a dar um de doido, ele falou que não sabia de nada, e a polícia muito desconfiada, e até que a Kátia Goulart, ela falou, tem coisa aí, e o meu filho foi assassinado. Porque hum. ele foi a última pessoa a ver o Andrei, né? Ele foi assassinado. Depois de um bom tempo ali, de muita luta, a Kátia Goulart, ela conseguiu fazer a reabertura desse caso depois de 4 anos, e foi aí que foi constatado que o Jefferson, foi ele que cometeu os crimes, né? E quando foi em 2020, ele foi condenado por homicídio. Em 2021, ele foi condenado por estupro. E agora, dia 27 do mês passado, foi o júri popular dele. Ou seja, 9 anos se passaram sem justiça. Ele E abusou do menino. aí foi confirmado. Foi confirmado que ele cometeu estupro contra o Andrei. Gente, é o E tio. pra tentar encobrir o crime, ele matou o Andrei. Aí, Ai. quando foi no dia 27 agora de outubro, ele foi a júri popular e ele foi condenado a 46 anos de prisão. E adivinha onde que ele está? Foragido. A Claro. polícia e a família está procurando ele. Nossa. Ele tava sob prisão domiciliar, se não me engano. Custódia domiciliar, se não me engano. Desculpa, tá, gente? E fugiu. Fugiu. Depois da audiência, eu acompanhei a audiência pelas redes sociais. Eu estava na audiência, vendo tudo ali. Eu vi, a Kátia estava lá emocionadíssima. Ai, Quando gente. Quando teve a decisão, ela comemorou, ela falou comigo pelo WhatsApp, inclusive, Kátia, um beijo, eu estou com você, minha querida. Te amo, viu? Vai dar tudo certo, ele vai E ser sinto pego. muito, né? É, ele está foragido e tá todo mundo em busca dele.
Gente, é difícil contar esses casos, Muito principalmente você que difícil. teve contato com a mãe do menino. Muito difícil, muito difícil. A perícia pegou tudo, a polícia começou a ligar pontos aqui e falou, mano, este cara foi que cometeu o Foi ele. assassinato. Mas tava na cara, desde Tava o na início, cara. tava tudo bem. Foi só o cara chegar na casa É. que o O negócio começou a Andrei, desandar. exato. Amiga, o Andrei, ele era muito ligado à família. Ele era muito alegre, ele era muito espontâneo. A Kátia fala que o Andrei, ele era muito dinâmico. Ele Uhum. gostava muito de estar perto da família, ele era muito sorridente e não sei o quê. Não tinha indícios que aquela criança tinha depressão. Tá vendo? Não tinha indícios. De repente o A tio Kátia- chega e o menino fica ruim. Exato, a Kátia me confirmou tudo isso. Ela conversou comigo pelo WhatsApp e falou: não tinha isso. E graças a Deus que houve justiça pra ela. Uhum. E esse caso lembra muito o caso do Lucas Terra, que foi uma negligência absurda o caso do Lucas Terra. Uhum. Já ouviu falar, amiga? Eu já, mas eu não lembro dos detalhes. Que foi aquele menino que matou. Desculpa, foi aquele menino que foi morto pelos pastores da Igreja Universal. Que Faz depois. tempo isso. Faz tempo, foi em 2001. Foi encontrado e foi uma loucura, porque a mãe, a Mari, esqueci o nome da mãe, me perdoa, tá? Teve o Carlos Terra, que era o pai do menino, e teve a mãe dele, que eu esqueci o nome. Enfim, Uhum. ela ficou 20 e poucos anos pedindo por justiça. E não teve justiça até hoje. Os pastores não foram condenados. Não, é uma piada, né? É difícil quando a gente conta esses Ele casos, foi porque a gente tem que contar o caso de É. uma forma parcial, só que você se Parcial, revolta. e Não tem, você não tem até gagueja como. pra falar, porque é absurdamente terrível. É Não tem terrível. como você falar de caso criminal, falar com sorriso, com flores e plantas, com chocolate na boca. Não tem como, galera, não tem como. E o Lucas Nossa, Terra está aí. O pai, o Carlos Terra, morreu. Ele teve um problema de saúde e faleceu, não pôde ver a justiça do filho. E a mãe está aí até hoje pedindo por justiça. Que Ele foi muito estuprado. possivelmente ela não terá, né? Ele foi estuprado e foi morto por 2 pastores da Igreja Universal. Tá vendo? Foi encontrado carbonizado dentro de um terreno baldio. O corpo dele foi encontrado carbonizado, né? Nossa, Uma gente. loucura. Loucura total, amiga. Mas enfim, né? Vamos entrar no assunto de Não, Halloween. tamo super leve aqui. Tamo super leve, Assunto entendeu? Tá tudo levíssimo. certo. Halloween ontem, hoje é hoje. Tudo certo. Amiga, vamos entrar nesse assunto de Halloween? Vamos. Você teve algum caso que te chocou muito de Halloween? Alguma história assim que você gosta de falar? Tem. Inclusive, eu tava lendo, existem muitos crimes que são cometidos no Halloween. Por quê? Porque as pessoas, elas... Rituais satânicos, assim, da data. Aí eu falei, mas por que fazem ritual satânico no Halloween? Fui ler, negócio de muito de ler, né? Jornalista, já viu. Jornalista. Da onde que veio isso? Qual é a origem? Você é formado em jornalismo Sou também, né, formada em amiga? jornalismo. Tá vendo, gente? Eu tô com tudo completo aqui. Jornalista, influenciadora, criminóloga. Tá completo. Criminóloga, quem sabe um dia, né? Tá embarcando, amiga. Só você tem não a tenho mente. psicológico, não tenho É. psicológico. Eu tenho uma limitação. Eu conto os casos, Uhum. mas, por exemplo, essa galera agora da internet que também faz vídeos de casos criminais, se tornando perito e tal, eu já não tenho essa... Aptidão. Não. Pra ser perito? Aptidão até que talvez, sabe? Porque eu sou bem metódica, organizada, detalhista, Sim, mas eu não tenho psicológico tem que ter psicológico. pra lidar, pra chegar numa cena de crime, Exato. entendeu? Inclusive, a Maria Helsing, desculpa, perdão, Errou de novo o sobrenome. errei de novo. Ela contou que ela tem que tirar a digital do cadáver e tem que tirar aquela... Porque assim, quando o cadáver morre, ele solta tipo que parece um plástico saindo da mão dele, mas é a pele saindo. Aham. Então ela tem que coletar aquela amostra. Imagina você pegar o dedo do morto e ficar colocando digital na plaqueta. Ai, gente, não dá. Pelo amor de Deus. Então, você Deus tá me vendo? Você livre. tem que ter um estômago pra lidar com essas Tem que coisas. ter Não é todo estômago. mundo que consegue. Eu entendi que eu não sou essa pessoa, então eu fico só pra contar mesmo. Pelo Loucura. amor de Deus. Mas voltando pras Uhum. seitas, o Halloween tem muito disso. É que nem Sexta-feira 13, vai, que Sim. as pessoas usam gatos pretos. Não vou nem falar porque eu me estresso de fazer isso com gato, né? Porque eu tenho uma gatinha preta. Então, Horrível pessoal. isso, né? É horrível. Mas tem uma origem, né? O Halloween. Eu me lembro que eu tava lendo que veio de uma festa celta há muito tempo atrás, que eles faziam... Me lembrou até o Dia de los Muertos, que eles Sim, fazem pros mortos. México. Sim. Isso. E eles fazem uma festa e batiam na casa das pessoas pra pegar comida pra essa festa. E aparentemente no dia 31, do dia 31 pro dia 1 de novembro, se abria um portal. É daí que veio a história do Halloween. Sim, E era os um culto mortos deles. caminhavam pela terra. Então existem pessoas que fazem esses rituais satânicos, esses cultos, assim, no dia 31 pro dia 1.
Sim. de novembro. E tem pessoas que são religiosas que falam que o Halloween é uma data macabra, uma data satânica. É uma data, Dia E- das Bruxas, né? Exato, Tem umas porque coisas. dizem que algumas religiões falam que o Halloween é onde o inferno se abre, né? E as entidades estão livres pelo mundo e tá todo mundo aí, porque é uma data ritualística, né? Pra Uhum. algumas pessoas, algumas culturas, né? Você sabe, eu nasci no dia 30 de outubro. E Você meu nasceu no pai- dia 30, Nasci. amiga. Seu aniversário foi agora. Foi. Eu te desejei feliz aniversário? Não. Meu Deus! Tá na minha listinha. Tá na minha listinha. Não, entra pra minha Amiga, me listinha. perdoa, você não postou nada, eu sou péssimo Não com postei. data. Eu sou péssimo, eu não sabia, ó, a culpa É não foi minha, estranho, eu galera. sou meio low profile com a minha vida pessoal. Por quê? Eu não sei, eu não gosto de Amiga, postar. como que a gente vai saber que é seu aniversário? Eu não gosto de postar da minha vida, assim. Eu nem Ai, postei. amiga. Mas Gente, eu fiz a 32 Ana- anos, gente. Ó, Que lá. 32 anos? Ela tá mentindo, ela só tem 22 anos e tá falando... Ah, gente, pelo amor de Deus, olha a cara dela, né? Não, não fala isso, porque depois as pessoas Para. comentam. Olha, ela Para. parece que tem 50. Mentira, gente, ela parece que tem cara de 22, no máximo 24 anos ali estourando. Não, Rafa, exagerou. Forçou, Para, amiga. forçou. Não, amiga, não, você não tem 32 anos. Mas eu tenho. Tá banhada no formal. Eu fiz quem me dera. Tá banhada. Mas, enfim, eu Tá só, linda, só tá falei maravilhosa. isso. Obrigada. Eu só falei isso porque todo dia 30 de outubro meu pai vem me dar parabéns e ele fala isso E do parabéns, Halloween. inclusive, amiga. Obrigada. Parabéns. Aí, ó, gente, ao vivo, parabéns. Ele fala isso do Halloween. No dia 30 de outubro de 1993, abriram-se as portas do inferno e você Ela nasceu um dia nasceu. depois. Nossa, que loucura. Você nasceu um dia antes do Halloween e Um eu dia nasci do um Halloween. dia depois do Natal. Dia 26 de dezembro. Nossa. E quem nasce no Ano Novo, gente? Eu acho péssimo tenho isso, porque você nunca amiga. comemora. Eu tenho um amigo que nasceu no dia 1º de janeiro e outro que nasceu no dia 31 de janeiro. 31 de janeiro? Eu tenho um amigo... Ou dezembro? Desculpa, de dezembro. Ah. E tem um amigo que nasceu no dia 25 de dezembro. É chato, né? Porque são datas que já tem uma comemoração. Você fica meio que em segundo plano. Exato, aí você fica pensando, e aí, cadê meus 2 presentes? Você recebe um, amigo, um Às presente. vezes nem recebe. Você recebe um Às tapinha. Feliz Ano Novo. Feliz Natal. Ó, Feliz Ano É Novo, isso. Feliz Natal. É isso. É isso. Mas que loucura. Amiga, já que a gente embarcou nesse negócio de Halloween, eu não sabia que o Halloween veio de uma cultura Inca, sei lá, céltica. Celta. Dessa festa. E... inclusive, eu falo muito quando chega nessa época, começo a falar de Halloween, começo a falar dessas coisas normal. Gente, assim. eu adoro Halloween, Eu sabia? também amo. Meu sonho é um dia passar o Halloween nos Estados Unidos. Eu Porque também lá queria, é muito amiga. forte essa cultura. Porém, eu não. Eu acho incrível. Eu queria em partes, porque assim, o Halloween, quando ele chega nos Estados Unidos, você não consegue diferenciar quem é criminoso, É um E quem negócio é? meio The Purge, né? O expurgo. entendeu? É. Você não consegue diferenciar quem é criminoso e quem é pessoa normal que tá fantasiada. É Eu onde- vi uns criadores falando disso, do Exato. Halloween nos Estados Unidos, que as pessoas aproveitam pra cometer crimes. Um dos casos mais famosos do Halloween é o caso de Long Island, que aconteceu em 2014, no dia 31 de outubro. E um cara saiu de um hotel, ele tava carregando uma cabeça na mão, até que ele chuta essa cabeça pro outro lado da rua. Como tava todo mundo fantasiado, tava todo mundo... Ai, eu vi! Exato. Tava Eu todo mundo vi esse fantasiado caso. e tudo Eu fiz um mais. vídeo, eu acho, sobre isso. Exato. Tava todo mundo fantasiado, todo mundo ali curtindo, batendo palma, e todo mundo dando risada do que ele fez ali. Até Foi que criança, não foi? Hã? Foi criança que achou? foi uma mulher que tava ali do lado. Foi uma mulher. Até que ela foi até a cabeça pra ver ali, né, pra tentar brincar, zoar. Ela viu que era de verdade. Gente, E foi aí- imagina um choque. Exato. Aí foi aí que a polícia foi chamada. Horas depois que a polícia foi chamada, o corpo de a polícia recebeu um outro chamado dizendo que um cara tinha se jogado na frente do trem. Esse cara se chamava Derek e ele era filho de uma professora dos Estados Unidos lá, chamada de Patricia Ward. Ela era professora, trabalhava lá, dava aula e tudo mais, e ela foi assassinada pelo próprio filho. Aí ele pegou, matou ela e chutou a cabeça dela pro... A cabeça era dela. Era dela. Descobriram que o corpo Gente. era dela. E depois ele se jogou, ele se matou na frente do trem. Então ele não chegou nem a dizer, tipo, eu matei porque tal coisa. Não. Nossa, esse negócio de filhos matarem os pais é Ele pesado. tinha alguma coisa. Até hoje a polícia não sabe. É um caso sem solução. Não tem Sabe, como eu saber. tenho medo de ter filho por causa disso, sabe? Você quer ter filho, amiga? Não sei. Por quê? Seu Ah, esposo não quer? sei. Ele já tem um, gente, eu sou madrasta. Hum. É uma criança incrível. Mas eu não sei se eu... Não sei. Eu sempre fico nesse impasse. Acho que eu nunca vou decidir se um dia acontecer. Mas eu tenho medo. Já pensou? Cresce e me mata?
Não, Não, a gente que tá inserido nesse mundo, a gente vê de tudo, né? eu sei, mas vai depender das... Não, vai depender Não da sua criança. Não depende. depende. Às vezes tem a melhor criação possível. Olha eu falando bobeira aqui, né? A Susana von Richthofen. Então, Riquíssima. rica. 3 idiomas, fazia faculdade de Direito e matou o pai porque os pais não aceitou o relacionamento dela com o Daniel Cravinhos. Então, Inclusive, o Christian Cravinhos, ele usava droga pra caramba. ele usava? Usava droga pra caramba. Tá vendo, gente? Usava droga. A Suzane pegou o dinheiro, pegou em dólar e deu pra ele uma parte depois do assassinato, né? Ele Aham. foi lá e comprou a moto e o dono da concessionária ligou pra polícia, olha, chegou aqui um cara e comprou uma moto em dólar aqui. Aí ele chegou, ainda tentou forjar na delegacia falando que ele tinha comprado, que ele guardou dinheiro, que não sei o quê. Solso. Olha, Foi aí que ele falou pro policial, a casa caiu, eu sabia que a casa ia cair. E ele confessou tudo e entregou todo mundo. tá vendo? Mas você tá vendo? Não depende da criação. Não Você pode dar a depende. melhor criação. Não depende. É da pessoa. Às É. vezes na infância, na adolescência, você já vê que Sabe é onde que eles... estranho. Exato, a Suzana von Richthofen, ela morava em Campo Belo, bairro nobre de São Paulo. E fica bem aqui próximo, viu? Não, riquíssima, gente. Bem aqui próximo. E ela acabou com a vida dela fazendo Acabou. isso, né? Acabou. Infelizmente. Mas enfim, esse caso aí do Halloween foi um dos casos mais enigmáticos que aconteceu. E foi uma loucura. Uma loucura. Inclusive, tem outros casos mais perigosos no Halloween que aconteceram. Tem um monte. Tem vários, tem vários, tem vários. Tem um monte. Tem Inclusive- criança que sai pra pedir doce e não volta. Sim. E aí, sei lá, o corpo é encontrado dias depois. Exato. Teve até um caso aqui, galera, que eu anotei pra falar sobre esse caso, tá? Da Lisa Anna Frenchin. Ela saiu no Halloween. Eu ia falar dele também. Fala. Pode falar dele, já que você sabe, Não, pode fala, falar. você vai saber mais. Eu tava tentando lembrar que eu não lembrei dos detalhes. Então, é que eu anotei pouca coisa dela, né? Mas em um certo dia, ela saiu pra pegar doces e nunca mais voltou. Tempos depois, descobriram que foi o vizinho que pegou Foi o ela vizinho. e matou ela. Ele chegou a cometer alguma coisa fora o assassinato? Que eu me lembre, não. Mas eu acho que teve sim, viu? Ah, Teve abuso também, além do assassinato. Acho que ela foi encontrada 2 dias depois, a mãe entrou em pânico. E aí todo mundo se mobilizou pra ajudar e depois encontraram o corpo dela, tadinha. nossa, E loucura. você vê, né? É uma criança inocente, saiu pra pedir doce. Essa é a cultura, né? E como fica muito vulnerável nessa época, fica muito, assim, recorrente, assim. A polícia, inclusive, nos Estados Unidos, eles ficam muito em alerta no Halloween. Por causa dessas coisas. Muito em alerta. Não tem como. A pessoa tá ali jogando sangue ali, não sabe se aquilo é sangue de verdade, não sabe se aquilo dele é uma brincadeira, não sabe. Enfim, Uhum. não sabe. Mas enfim, Você sabe que isso me lembrou o caso da Lizzie Borden, quando a polícia encontrou lá todo mundo morto? amiga, o caso da Lindsay Borden, eu falei dele há muito tempo atrás, só que eu não lembro direito. Como que foi esse caso? Então, eu não conhecia também. Olha só, essas séries que estão surgindo agora estão trazendo muita coisa que eu não sabia. Que vai ser o próximo tema, né? Do Monstros, né? A série da Netflix. Da Netflix. E aí eu fui ler, porque ela foi acusada. Acusada não Como foi, que né? começou essa história? Quem Começou era ela? assim, ela vinha de uma família, o pai dela era muito rico, só que parece que ele era muito mão de vaca. Sim. Então eles viviam numa casa que não tinha nem encanamento, e o cara ganhava cada vez mais dinheiro, e ele não saía daquela área, ele podia ter ido pra um bairro nobre e tal, não tinha, ele tinha imóveis, enfim. Ela tinha uma mãe que morreu aos 39 anos, ela teve um problema de saúde, e naquela época, né, não tinha tanta tecnologia pra... A mulher morreu e depois de um tempo, ela tinha uma irmã mais velha que ela, e depois de um tempo o pai casou com uma mulher mais nova. Ela já tinha 30 e poucos anos, nunca tinha casado, naquela época isso era super mal visto, então acredita-se que foi uma troca, né? Ela casou com um homem e o cara casou com uma mulher que cuidava da casa, né? E a Lizzie, no começo, ela gostava dessa mulher. Acho que era Abby o nome dela. Ela gostava dessa mulher, só que a irmã mais velha não gostava. Então ela fez a cabeça da Lizzie ali, e aí as duas começaram a odiar e causavam com essa mulher, enfim. Por mais que a mulher tentasse se aproximar e ser uma boa madrasta, as irmãs não gostavam, não deixavam. E depois, assim, isso foi acontecendo até que elas ficaram adultas. E o pai, cada vez ganhando mais dinheiro, ele não mudava a vida das meninas. Então as meninas também tinham muita raiva dele. Cara. Não, ele se recusou a colocar encanamento na casa. Ele se recusou a colocar. A mesma coisa de comprar iPhone e um ter reboco na casa. Você Nada entendeu? contra, entendeu? Nada contra, Nada mas... contra, mas julga um pouco. Entendeu? Não é? E Então, aí, elas ficavam com raiva. ficaram com raiva. E aí, teve num período lá, ele começou a dar imóveis pros familiares da Abby, da esposa nova dele, porque eles eram de família de origem
pobre, né? Sim, eram humildes. E as meninas não gostaram. Hum. E tem uma história que o pai dela, o pai das meninas, uma vez ele foi lá, acho que a casa tinha um celeiro, tinha uma coisa assim, que tinham pombos. A Lizzie criava esses pombos como se fossem de estimação. E ele pegou uma machadinha e matou todos. Então ela já tinha ódio, aí ela guardou isso no coração dela, entendeu? E quando ela cresceu, ela simplesmente um dia resolveu que ela ia matar os dois. Então ela pegou um machado Uhum. e matou os dois. De uma forma bem Deus brutal. do céu. Bem brutal. Ah, Só que até hoje não tinham provas o suficiente de que foi ela. Então ela morreu, nunca foi condenada, todo mundo que tava ali perto sabia que foi ela, né? E ela Já viveu tinha com a provas. irmã. E ela viveu com a irmã hum. juntas depois. Elas morreram, acho que com 9 dias de diferença, foi um negócio assim. E... Que coincidência. Só que elas brigaram no momento da vida, só que elas nunca casaram, nunca tiveram filhos, o que também tem uma teoria de que elas sofreram abuso. De repente, entendeu? Porque numa idade, naquela época, uma mulher não ter um casamento, assim, uma relação, era muito mal visto. Então, por Muito que mal que elas visto. não teriam, entendeu? Pra dificultar mais a vida delas. Exato. Então, ela morreu sem saber, sem uma acusação formal de que foi ela, por falta de provas. Só que quando a polícia... Caramba. Por isso que eu falei que eu lembrei do caso da Lizzie, quando a gente falou se era sangue de verdade, sangue de porco no Halloween, essas coisas. Ela disse, quando a polícia entrou na casa e desceu no porão, ela tinha um balde cheio de sangue, que foi quando ela foi lavar as roupas lá, enfim. Caramba. E ela falou que era sangue de menstruação pro policial. E a polícia falou, tudo bem. Não, tudo bem. Só que era o sangue do crime mesmo. Do assim. crime. Era sangue do Meu crime. Deus do céu. Inclusive, cara, que loucura. Por que ela guardava o sangue ali? Eu não sei, eu acho que ela pensou em esconder a prova, sabe? Porque era roupa. Tanto que um vestido dela manchou e E ela tacou vizinho ali. viu. Não, o vizinho viu ela queimando no fogão no dia seguinte. E aí a polícia Nossa. perguntou. E ela falou: não, eu queimei porque ele tava manchado, eu não ia mais usar. Aí eu queimei. Então, assim, foi uma prova ali. É que a polícia perdeu várias coisas, entendeu? E aí ela ficou Ficou lá. lá. Que doideira. O caso da Aileen Corners também é outro caso que intriga, né? Eu não sei qual é esse. Qual é É o esse? que saiu da Netflix, amiga. Agora? Da Aileen. Aileen. Aileen Corners. Conta Ela aí, vamos ver se eu era. lembro. A Aileen Corners, ela é uma serial killer também. Uhum. Ela foi acusada de ter matado 4 homens brancos, né? E ela era considerada pela imprensa como uma prostituta do inferno, por conta que ela se envolvia com os caras e acabava matando eles. Porque a Aileen Corners, ela foi estuprada diversas vezes na infância, ela foi abandonada. Ela descontava nos caras. Exatamente, ela descontava nos caras e ela queria colocar isso pra fora de alguma forma. Então, ela acabou cometendo esses assassinatos, ela teve um relacionamento lésbico também nesse meio tempo aí. E a namorada dela sabia de tudo, só que não falava nada. E Era ela conivente. era conivente com isso. Tanto que quando ela foi descoberta, ela simplesmente aceitou a pena de morte. Ela foi condenada. Ela matou quantas pessoas? Ela matou 4 homens. Nossa. Mas ela foi condenada e ela aceitou aquilo dali. Ela falou, eu tô pronta pra morrer. Eu sofri muito, então vamos que vamos. Ai, que pesado, gente. Muito, Imagina a cabeça dela. Porque... Mas, pô, matou 4 inocentes? Eles eram inocentes? Mais ou menos, viu, amiga? Porque eles tinham ali a relação sexual, mas às vezes o cara forçava ela a fazer alguma coisa, entendeu? Então ela já não falava... ela né? falava para os policiais que ela agia em legítima defesa, mas É, parcialmente sim, parcialmente não. É. Então, quando ela foi condenada, ela aceitou e gente. já era. Ela, se eu não me engano, ela foi morta por injeção letal. Que é uma maneira mais leve, né? Exato. Esse documentário da Netflix mostra ela nas reportagens e tudo mais. E aparece ela lá dando risada. Ela adorava dar entrevista pra imprensa, dar entrevista pros policiais. Ela falava, olha, eu fiz isso por tal coisa, eu aceito o que vai acontecer comigo e não vou retrucar. Só aceitou. Exato. Aí ela foi morta. Você viu recentemente que saiu a notícia de uma mulher no corredor da morte? Eu acho que é um Wisconsin também, eu não lembro da cidade que ela... Eu fiz um vídeo. Wisconsin? Você vê que a minha memória é péssima, né? Eu acabei de fazer o vídeo, postei semana passada. Ela foi condenada... Krista Pike. A Krista Pike. Krista Pike. Mas isso assim, quando ela era nova, né? Ela tava na faculdade, ela tinha uma colega. Eu lembro ela começou a namorar com um cara. E esse cara, ele meio que tinha uma ligação ali com coisas satânicas também, né? Sim, eu lembro Então dela. ele meio que incluiu ela na religião dele. Sim. E teve um momento que ela
determinou que a amiga dela tava dando em cima do cara, do namorado dela, só que não estava. Ela inventou. Inventou, e um dia elas brigaram, enfim. E aí um dia ela chegou pra essa amiga e falou, vamos ali que eu quero, vamos resolver o que tá pendente? Só que era tudo já planejado, né? Foi ela, o namorado e uma outra mulher que ficou vendo se vinha alguém ou não. Uhum. Eles simplesmente mataram ela na pedrada. Nossa. E depois desenharam um pentagrama aqui No peito dela. no peito dela. E isso, ela tinha 19 anos, a Krista. Hoje ela já tá mais velha, já tem uns 40, 50 anos. Sim. Tá presa desde então, porque ela confessou mesmo, não esboçou nenhum arrependimento. E ela foi sentenciada à pena de morte. Então, se acontecer mesmo, vai ser em setembro de 2026. Ela tá prestes Eu acho que é no Texas. Eu acho no que ela é a Texas. única mulher... Eu lembro mulher dela, no viralizou um corredor da vídeo dela morte. gritando quando ela era adolescente lá, E ela se recebendo, debatendo. chorando. Branquinha, do cabelo loiro. Meio cacheado, meio... Isso, né? cacheado. Eu lembro dela. É um caso que veio à tona agora, porque de fato foi marcada a data da execução dela. Imagina se pena de morte tivesse aqui no Brasil. Ia ser uma chacina. Mais que já teve aí, que teve um negócio aí no Rio de Janeiro que foi sem comentários. Eu né? acho que... Opinião polêmica agora. Tá, pode falar, amiga. Opinião, assim, eu acho que a pena de morte é meio difícil de se instaurar aqui, porque, Quanto sei que lá, vale uma vida? Já começa por aí. Quanto que vale a vida? Quanto Como que vale a você vida? define a pena de morte pra uma pessoa? Quanto que vale a vida? Trocar uma vida pela outra? Ou aquela vida que você retirou, você pagar com a sua mesma vida? Então, É uma vertente. esse é um ponto. Só que eu acho que eu penso mais no... Cara, às vezes alguma pessoa inocente, sabe, é condenada injustamente. A gente vê casos assim. Nossa. E aí ela, sei lá, condenada à pena de morte, ela morre e não era ela que fez o negócio. Existem injustiças. Loucura. Mas isso é muito polêmico, né? As Exato. pessoas é muito olho por olho, dente por dente. Vamos matar Muito. todo mundo. Ainda mais Estados Unidos, China. Não, vamos matar todo Vamos mundo. matar todo mundo. Pena de Isso morte. é. E aqui tem muita gente assim. né? Dente por dente, olho por olho. É isso, é entendeu? justiça com as próprias mãos. Exato. O povo gosta. Amiga, vamos mudar só de vertente? Vamos. Vamos falar de um relato? Vamos. Vamos falar de relato agora. Pra gente encerrar, antes da gente encerrar, tá? Aham. Beleza. Qual relato você tem aí pra gente Eu tenho um hoje? relato de Halloween que eu vi. Esse eu não recebi, esse eu Tá. vi. Que uma menina fez. É meio idiota, só que ao mesmo tempo dá medo. Tá. Uma menina no Halloween, Uhum. ela ganhou um par de meias. Sim. E no par de meias tinha desenhado um pentagrama, mas sabe, essas coisas artísticas, assim, nada demais. Uhum. E aí ela falou que toda vez que ela dormia com a meia, ela tinha paralisia do sono. Ela era criança, ela não entendia que era paralisia, mas Tive conforme ela muito. foi crescendo, ela falou, estranho, eu fico paralisada, vejo coisas, tal. E aí ela reparou que era sempre que ela dormia com as meias. Ela jogou a meia fora. A meia, depois de uns 2, 3 anos, voltou a aparecer na gaveta dela. Aí ela falou, não é possível. Ela pôs a meia e dormiu. Ela falou, não, eu joguei aquela fora, deve ser outra. Paralisia do sono. Depois de uns 2, 3 anos, a meia voltou. E assim, ela jogava ela jogava no lixo da rua pro caminhão de lixo levar, ela jogava no lixo de casa, ela picotava e a meia voltou a aparecer. E aí ela fala agora que a meia já não aparece há uns 6, 7 anos. Ela falou, ó, depois que eu casei, a meia não apareceu mais. Talvez ela esteja esperando ter um filho pra ela reaparecer. Então, é a meia amaldiçoada que ela ganhou no Halloween e persegue ela a vida inteira. E aí, no fim do relato, ela fala assim, gente, parece meio idiota. E até, né, idiota mesmo. Falar que eu sou assombrada por um par de meias, mas eu sou assombrada por um par de meias. A meia não vai me deixar em paz, ela vai voltar. Não vai te deixar em paz. Inclusive, eu tenho um relato também de um amigo meu. Ah, Olha só. Esse meu amigo contou que o pai dele já era de idade. E um certo dia, ele tava pretendendo sair de casa, né? Sair de casa pra passear mesmo. Só que ele se trocou umas 3 vezes e não saiu. Alguma coisa falou pra mim ficar em casa. Não vou sair. ai, essa sensação não dá pra ignorar. Ele tava com a sensação de alguma coisa. Morava ele, o pai e a mãe. Ok. Ele foi mexer com as plantas, né? Tava lá ele mexendo com as plantas. Até que o pai dele tava arrumando alguma coisa, cai da escada, 16 degraus, e vai com tudo pro chão de cabeça. Ele escuta. Quando ele sai da área de plantas e vai pra escada, a mãe dele começa a gritar, que não sei o quê, seu pai caiu, que não sei o quê, vem aqui ajudar. Ok. O pai dele morreu. Nossa. Até que o pai dele, ninguém tinha forças pra levantar o pai dele. A mãe não tinha força e ele também não tinha. Amiga, ele contou pra mim, tá? Que do nada, ele é da Umbanda, né? Ele tem as entidades dele. Do nada,
uma entidade desceu e pegou o pai dele e levou pro lado de fora. Ele Do viu? nada. Não, amiga, ele foi pegar o pai dele. Só que ninguém Ah, tinha força. E do nada, uma desceu força nele, a desceu entidade. nele, ele incorporou alguma coisa. Ele pegou o pai dele sozinho, levantou como se fosse um objeto, Nada, como nada, levíssimo. e conseguiu levar pra fora. Ele falou assim que quando ele passou de determinado ponto da casa, ele desabou e ele voltou ao normal. Ou seja, a força dele acabou. E foi ali que ele teve a certeza que o pai do pai dele veio buscar ele, porque o pai do pai dele já morreu. Então, o Uhum. pai do pai dele, o avô dele, materializou nele e foi. E ajudou. A mãe dele contou que quando ele pegou o pai dele, ele falou assim, ele mudou de voz, mudou de personalidade, e a mãe dele falou assim, cara, você mudou completamente, e eu lembro da seguinte frase que saiu da sua boca. Você falou assim, ele falou bem assim, eu carrego ele. Ou seja, era o avô dele que estava materializado no corpo e conseguiu carregar ele. Eu já vivi um negócio assim, Que doideira. com a minha avó. E ele falou, esse meu É amigo, bizarro inclusive, isso. e marcou muito a família. Esse amigo conta que ele tem a mediunidade dele tão forte que ele conseguiu impedir a irmã dele de cometer suicídio. Porque a irmã dele passava por um relacionamento abusivo na Itália, morava na Itália, tentou cometer suicídio, e no dia que ela foi cometer suicídio, ele estava aqui no Brasil, que ele dá aula, né, ele é professor. Uhum. Ele conta que ele deitou na cadeira do professor lá, na mesa dos professores, e os alunos estavam lá. Os alunos falaram que ele apagou durante 5 minutos. Ele fez uma viagem astral, segundo ele, né, nesse relato, pra Até a a irmã irmã. dele. A irmã dele estava naquele dia tentando cometer suicídio. Ela parou em um shopping ali da Itália pra tomar um café, que ela do nada teve uma vontade louca, absurda de tomar café, Uhum. e ela foi até lá. Ele disse que quando ele materializou lá na Itália, ele viu ela no shopping, ele passou pelos corredores, ele viu tudo aquilo. E foi aí que ele tava. A avó dele tava, tipo, já de idade, ela já não tava muito bem de saúde, e ela parece que foi alguma coisa avisando, ó, sua avó vai falecer. E foi aí que depois que ele volta do transe dele, na sala de aula, que ele volta, 10 minutos depois ele recebe a ligação que a avó dele faleceu, e foi aí que a mãe dele, e junto com ele, ligou pra irmã e falou, ó, sua avó faleceu, a sua avó faleceu, que não sei o que lá, e ela desiste de cometer o suicídio, amiga. Nossa. Por conta que ela tava num relacionamento abusivo, e foi uma loucura. Ele fez uma Loucura. projeção astral monstra. Exatamente. Hoje, ela está muito bem de vida, está Que casada bom. com outro cara que presta, que ama ela, tá dando tudo certo agora. Que loucura, né? Você vê a mediunidade afloradíssima. Muito. São relatos que ele me contou e eu fico assim, perturbado. Eu falei, meu Deus, cara, que é isso? Existe tanta coisa assim que não dá pra gente falar que não existe nada no mundo, que é só o que a gente vê. Isso as pessoas se apegam nisso, né? Na fé e no fato de que após a morte existe alguma coisa. Você É mais confortável. É mais confortável. Mas eu realmente acredito que não é possível. É tanta coisa Você acredita em esquisita que viagem acontece. astral? Sim. Você acredita que a pessoa consegue, tipo, tirar a alma e Sim. vagar? A minha família é toda de gente que tem mediunidade. Então, eu Sério, cresci você com tem isso. isso? Tenho. Eu, assim, não de fazer projeção astral, mas de Qual que é o seu? intuição, e eu sinto toques. E vejo por visão periférica. Não vejo materializado, mas vejo. Sinto. Visão periférica do seu lado. Dá pra Você ver. vê Eu vejo alguma coisa? figuras. Aqui você Esses não tá vendo dias- nada não, né? Não. Não. Esses dias eu fui no shopping com meu pai e com a minha avó, e na hora que a gente saiu pra entrar no carro, assim, já desceu, tava indo embora, no estacionamento, eu senti uma mão aqui, assim, de alguém colocando a mão em mim. Eu virei, não tinha ninguém. Você viu na visão Aí eu- periférica alguma não, coisa? eu não vi. Dessa Você eu sentiu. senti, mas eu senti mesmo a mão. Tava quente, gelado? Como Tava que é? quente, uma mão. Por Sério? isso que eu achei que era alguém me chamando. Talvez meu pai. Aí eu olhei, tava minha avó e meu pai aqui do meu lado. Eu falei, gente, foi você, vó, que me chamou? Ela falou, não. Aí eu olhei e falei, gente, aí eu me arrepiei, né? Todinho. Falei, senti. Em casa acontece isso às vezes também. Aí eu falo, olha, eu não posso te ajudar. Porque eu sou muito cagona, Rafa. Eu sou muito cagona. Eu não quero saber. Vou te dar uma dica. Eu não quero explorar, Vou mas te eu dar sei uma que eu dica. preciso. Não evolua sua mediunidade. Tem como retirar isso, você sabe, né? Não. Você pode ir em casa de umbanda, tem amigos meus que já falaram isso. Tem como você bloquear Pra isso. retirar, pra bloquear? Você bloqueia. Você bloqueia. Porque se você permitir que isso continue evoluindo, daqui a um tempo você vai começar a ver de fato. Ah, não. Mas isso eu lido desde criança, assim. Eu Desde limito, criança eu acontece? limito. Acontece. Nossa. Eu E limito, assim. a- Olha, a não primeira- posso te ajudar, procura alguém que possa. A primeira vez que isso aconteceu, você tinha quantos anos? Putz, eu era 9, bem nova. 10, o quê?
Porque o meu avô morreu, eu tinha uns 6 anos. Sim. E ele veio pra mim em sonho. Sim. E até hoje, pra mim, aquilo foi real. Porque foi um sonho tão real. E eu não lembro de nada da minha infância, mas disso eu lembro. Sim. Ele veio falar que tava tudo bem e tal. E também aconteceu quando a minha avó materna morreu. Eu tava na casa da minha tia com a minha mãe. Minha mãe conta até hoje, ela chora. Sim. Eu tinha 3 anos. Eu não lembro disso, mas minha mãe chora toda vez que ela fala. Que eu peguei o telefone da minha tia, eu nem sabia falar direito. E comecei a conversar com a minha avó. Oi, vó, tudo bem? Como a senhora tá? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não, eu tô bem. Ela chora toda vez que ela me conta. Então, desde criança, eu tenho essa vivência, entendeu? Então, se a pessoa me fala, eu fiz uma projeção astral, eu que não vou falar que ela tá mentindo. E os seus pais, eles têm algum tipo de mediunidade? Minha mãe. Já falaram? Já, Que ela falou? o meu pai vê. O seu pai vê? Meu pai vê. Ele tem a clarividência. Uhum. A clarividência que tem... Ele vê e ele tem a intuição muito forte também, sabe? Quando o negócio vai dar errado, ele já fala, não faz, vai dar errado. E a minha mãe, acontece? Acontece. E a minha mãe é taróloga, né? Ah, ela é taróloga? Ela é taróloga, então ela não. tem os santos dela. Pois ela vai tirar o meu tarô, hein? Pode Como que é o falar nome com dela? ela. Como que é o nome dela? Silvane. Silvane. Tarô. Beijo, mãe. Tô divulgando, hein? Tarô pro Rafael, hein? Senão a gente, ó. E, gente, é verdade, ela tira muito certeiro, assim. E é Ela já tirou pra você? Já, ela sempre... sempre encho o saco dela, eu sou filha dela, ela tem que tirar pra mim, entendeu? Ela tira pra mim, vem, ela escreve. É bem a moda antiga. É tipo Ela o Chico Xavier. escreve. Ela escreve e aí ela manda foto. E assim, depois eu pergunto pra ela, mãe, lembra que você viu aquele negócio que saiu? Ela não lembra, porque é um momento que incorpora ali. Que doideira. E ela vê. Ela tá e, assim, nesse mundo já há um bom tempo, né? Hã? Ela tá trabalhando nisso há um bom tempo, né? Desde criança. É uma coisa que nasce com a gente, né? É. A partir do... É que ela explorou a Ela tem mediunidade. A minha família é meio que dividida, assim. Uhum. Eu, originalmente católica, meu pai católico, minha mãe católica, mas a gente tem um pezinho na Wicca. Legal. Entendeu? E Legal. Umbanda, eu vou em Eu tenho centro. Umbanda. É uma mistura, na verdade. Eu gosto muito de religião, eu acho muito também interessante gosto, eu como as adoro. pessoas lidam com isso. Muito, eu adoro. Eu fui pra Umbanda recentemente em 2 casas e eu amei. Cara, Muito boa. Uma na Bela Vista e outra no Socorro, na Zona Sul de você São já Paulo. fez a conversa com... A entidade? É. Já. Eu fui numa gira de... Rafa. Sabe qual que foi a primeira gira que eu fui? Ah. Eu fui na gira de caboclo. Caboclo que fala, Então, né? eu falei com uma cabocla. Eu falei com um caboclo também. Um índio. É índio que eles são, né? Ai, eu não São sei. índios. Eu não Índios. sei. Eu fui algumas vezes, eu fiquei com muito medo. Só que assim, eu saí depois da rodinha, senta na rodinha, né? O meu não era roda. Era fileiras, porque lá era gigante. Ah, não, o meu era rodinha. lugar. Cada um ficava Uhum. num cantinho com a sua rodinha. E aí eu perguntei o nome, ela não gostou, ela falou pra chamar de cabocla. E ela começou a falar da minha vida como se ela soubesse de tudo. E ela falou muita coisa certa? Falou. O meu, ele Falou já... que eu tava passando, falou o porquê que eu tava ali. Porque eu tinha ido que eu tava precisando de alguma coisa espiritual, sabe? Eu tava num momento meio esquisito da minha vida. Uhum. E ela começou a falar tudo o que tava acontecendo comigo. O meu já foi diferente, amiga. Ele perguntou o que eu fui procurar ali. Aí eu fui falando tudo pra ele. Aí ele foi falando assim... Ele foi falando de condições pessoais minhas, que nem vem ao caso. Uhum. Ele Senão a falou gente assim- chora se começar a falar. E ele falou assim, fica calmo. Porque já as coisas vão melhorar pra você. Dito e feito. Eu fui mês passado. Quando entrou nesse mês, no mês de outubro, veio 3 coisas muito grandes. Ah, Muito grandes. tá vendo? Entendeu? E tá pra acontecer mais coisas ainda, né? Ele falou, fica calmo. Confia em você. É isso. E ele falou assim pra mim, sabe aqueles troços lá que vocês ficam postando tudo naquele negócio ali? Se cala. Como que ele falou? Ele falou alguma coisa assim pra mim. Fica quieto. Da sua vida, né? Ninguém precisa saber da sua vida. É por isso que eu E não ele gosto. acertou em cheio, porque as coisas dão errado na minha vida, porque eu abro muito a minha boca. Uhum. Infelizmente, eu tenho que parar com isso. Mas em algum momento a gente percebe isso, sabia? Eu Exato. também não conto nada pra ninguém. Exato. Ele falou assim que tem muita coisa boa pra vir aí, Uhum. e pra eu estar preparado, que não sei o quê. Ele falou pra me calar a boca. Porque Fica quieto. nem todo mundo quer ver a gente bem. Às vezes quer ver bem, mas não melhor que elas. Só Exato. que ainda assim, já vem uma energia ruim e acaba não dando certo pra gente. Inclusive você tem muita decepção, né, amiga, com algumas pessoas, inclusive. Tem pessoas que não querem ver você de jeito nenhum no mesmo patamar que elas. Não quer. Tem pessoas grandes, né, que a gente tava comentando aqui no início, né, que era uma coisa, agora se tornou outra. Não quer. E tá assim, né, mas a vida é assim. Não, faz Tudo parte. bem. Uma coisa que minha avó sempre falava, o mundo não gira, ele capota. capota. Hoje, O ditado Hoje- mais verdadeiro. hoje a gente tá aqui, mas você não sabe o dia de amanhã. É. A gente pode estar aqui. E aí a pessoa vem.
O rabinho entre as Exatamente. pernas. Mas enfim, né? Tá tudo certo. A gente vai. Um pouquinho de shade no final Entendeu? Entendeu? Quem ri por último ri melhor, mas tá tudo certo. isso Tudo aí. em paz, tudo em paz. Eu vou postar lá, antes sofria, hoje sofria. Mas é isso. Gente, chegamos a o final de mais um episódio. Cara, não Gente. queria que tivesse acabado, porque tinha ainda coisa pra falar, viu? Tinha mesmo. Nem conseguimos falar sobre o caso como que chama? Da Aileen direito. Queria ter entrado em outros assuntos. Nossa, enfim. Vai ficar pra uma próxima. Mas é isso, galera. Ana, muito obrigado por ter vindo. Toca aí, amiga. Obrigada a você por ter convidado. Você tá maravilhosa. Nossa, você tá muito Amiga, eu gelado. tô gelado, tô parecendo um cadáver. Gente do Eu céu. nem falei pra vocês, né? Mas a minha fantasia é do La Casa de Papel, galera. Só que no modo brazuca, tá? Tipo, de ice, entendeu? Cara de cretino, Zona Leste, que eu nasci na Zona Leste, São Mateus, né? Ô, cria de favela. Mas é isso, gente. Ana, muito obrigado por ter Obrigada, vindo. Rafa. Maravilhosa você está perfeita. Ela vai sair daqui pra uma festa. Já vai chegar Vou lá. fantasiada. A caráter. Entendeu? Como ela já tá assim, gente, ela já vai com a cabeça dela já assim, ó. Meu Deus do céu, caso criminal, Halloween. Caso criminal, isso aqui lá, caso criminal. caso criminal. Ela já vai chegar lá no esquema do Halloween, entendeu? Mas é isso, gente. Muito obrigado por tudo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. E se você quiser ser um membro aqui do canal, cara, sinta-se à vontade e vai ser uma honra, tá bom? E é isso, gente. Um grande beijo do Rafa. O episódio sai todo sábado pra vocês, a partir das 6 horas da tarde. E é isso. Muito obrigado pra quem ficou até o final. Deixa o like e tamo junto. Um grande beijo. E até a próxima, hein? E ó, não tira o pé debaixo do dedrão, porque hoje o negócio vai pegar. Dorme com a luz acesa. Um beijo, gente. Tô brincando. Tamo junto.